Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Fundamentos de Psicopatologia. O meu nome é Maicon de Souza Michels, eu sou psicólogo, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia, além de ser professor universitário na Univille, Universidade da região de Joinville. Se você gosta de psicopatologia, neuropsicologia e terapias cognitivas, quero solicitar que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like ou se inscreva no canal, porque a partir de hoje eu vou compartilhar muitas das minhas aulas aqui com vocês no YouTube. Sem perda de tempo, vamos direto ao tema de hoje, gente. Fundamentos de psicopatologia. Do que se trata psicopatologia? Vamos lá. De modo geral, a psicopatologia é um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. É um conhecimento que se esforça por ser sistemático, elucidativo e desmistificante. Sendo a psicopatologia uma ciência, ela vai se esforçar para não julgar um cliente, um paciente moralmente, e ela vai rejeitar qualquer tipo de dogma. Na prática, é muito fácil de você entender, pelo menos racionalmente, que você não deve julgar moralmente um cliente. No entanto, no dia a dia, isso se torna bastante complicado em várias e várias situações. Logo, o profissional da área da saúde, por exemplo, ele deve estar muito atento aos seus valores pessoais, aos seus valores culturais, para que ele inconscientemente não julgue moralmente o seu cliente ou paciente, tanto faz o nome. Vamos lembrar, por exemplo, de um determinado paciente, para citar um exemplo, que tem algum comportamento que vá contra, digamos assim, uma crença religiosa do profissional que está atendendo. Logo, é bastante comum que, de uma forma involuntária, haja um julgamento equivocado, moral, acerca de um fenômeno que faz parte de um transtorno mental. O outro ponto aqui, por ser um conhecimento científico, sistemático, elucidativo e desmistificante, a psicopatologia rejeita qualquer tipo de dogma. Dogma é uma espécie de fechamento fechado em si mesmo, uma verdade absoluta, não passível de verificação. É importante ressaltar que os dogmas estão presentes inclusive na área de psicologia, para quem é da área de psicologia e está assistindo esse vídeo. Existem incontáveis teorias que foram criadas e foram benéficas, mas criadas 100, 110 anos atrás, ou um pouco antes, que de certa forma se tornaram dogmas. Logo, acreditar em dogmas e entender isso, utilizar esses dogmas para entender comportamentos, relacionados a transtornos mentais, não é uma boa prática profissional. Existem dogmas na psicologia, na medicina, dogmas em qualquer área do conhecimento, e cabe ao profissional que usa os conhecimentos de psicopatologia, não se deixar levar por esse tipo de conhecimento. Mais um conceito aqui, gente. A psicopatologia é a ciência científica, a disciplina científica que se ocupa dos fenômenos psíquicos anormais. Entretanto, aqui a gente já tem um problema na área de psicopatologia. O que é normal e o que não é? Esse é um grande debate que eu quero explorar um pouquinho mais, no final da aula. A psicopatologia nasceu na Europa, em meados, a psicopatologia do jeito que a gente conhece hoje. Nasceu na Europa em meados do século XIX, com estudos de Esquirol, na França. O Esquirol, foi uma pessoa muito importante. Ele foi um dos primeiros a defender, por exemplo, que os transtornos mentais são doenças do cérebro e não fraquezas da alma, por exemplo. E o Griesinger, na Alemanha, também teve um papel muito importante
na medida em que ele ajudou a classificar, a diferenciar diferentes transtornos mentais, né? Usou muito da observação, da descrição e ajudou, influenciou, melhor dizendo, outros profissionais da psicopatologia que se tornaram depois psicopatólogos fenomenológicos, né? Como Carl e Jaspers, mais voltados para a descrição. De forma ampla, a psicopatologia abrange tudo que envolve o adoecimento mental. Isso envolve as causas, etiologias, o que causa um determinado transtorno mental, quais as origens psicológicas, biológicas, qual a influência social para o desenvolvimento de uma patologia. Envolve estudos anatômicos, fisiológicos, possíveis alterações anatômicas e fisiológicas. Por exemplo, há estudos de anatomia, ainda que não sejam, como eu posso dizer, 100% confiáveis, digamos assim, ou 100% aceitos, melhor dizendo, que mostram algumas alterações anatômicas no cérebro de pessoas com TDAH. Então, a psicopatologia também se interessa por esse tipo de conhecimento, além de métodos de investigação e as diferentes manifestações dos transtornos mentais. O que é um transtorno mental, gente? A definição de um transtorno mental eu vou explicar numa próxima aula, quando eu falar de como se utiliza o DSM. Alguns conceitos históricos aqui do comportamento anormal. Uma primeira tentativa de explicar o comportamento anormal se deu pelo modelo sobrenatural. Basicamente, existem diferentes modelos sobrenaturais, mas um deles acreditava que o comportamento anormal era causado pela possessão. Demônios, por exemplo, invadiam o corpo das pessoas e essa invasão provocava um comportamento anormal. E os métodos de tratamento para a época, vocês já podem imaginar como eram, né? Expulsar, digamos assim, o demônio do corpo de uma pessoa ou queimar uma pessoa achando que essa pessoa era uma bruxa. Uma outra explicação sobrenatural foi criada pelo Paracelso. Ele acreditava que basicamente o movimento da Lua e das estrelas causava comportamentos anormais, daí o termo lunático. Hoje em dia, não sei se não ouvi mais esse termo, mas até um tempo atrás era bastante conhecido, né? Ó, lá vai o lunático, vem dessa teoria do Paracelso. Além do modelo sobrenatural, que tenta explicar o comportamento anormal, nós temos também o modelo biológico. Teoricamente, o modelo biológico ele surge, pelo menos no Ocidente, com Hipócrates e logo em seguida o Galeno, já discutindo lá atrás que os transtornos mentais, comportamento anormal, eram relacionados ao corpo, né, à mente, ao cérebro, e não acreditavam em explicações sobrenaturais. Tanto o Hipócrates quanto o Galeno eles formularam a teoria dos humores. Eles postulavam lá quatro humores: o sangue, fleuma, bile negra e bile amarela, e o fluxo, digamos assim, para mais ou para menos desses humores acabava influenciando o comportamento saudável ou não. Incrivelmente, essa teoria tem mais de 2 anos e ela serviu durante todo esse tempo como explicações muitas serviu como base assim para explicações médicas de diferentes tipos de problema, mas caiu por terra há bastante tempo assim do ponto de vista científico. Entretanto, ainda existem pessoas que utilizam essa teoria para explicar, por exemplo, a personalidade como se fosse algo científico, né? Pode ter sido científico há 2.000 anos atrás, mas hoje existem modelos muito mais sofisticados. O importante aqui é ressaltar que ela foi um dos primeiros modelos biológicos
Obviamente, esse modelo biológico foi se aperfeiçoando ao longo do tempo de diferentes maneiras, e hoje em dia, é, o modelo biológico se manifesta, por exemplo, na tentativa de explicar os transtornos mentais por meio da base neuroanatômica, o excesso ou, digamos, a pouca oferta de alguns neurotransmissores, questões moleculares, genéticas, tratamento medicamentoso, tudo isso envolve, de certa forma, um modelo médico para explicar explicar, e tratar o comportamento anormal. E nós também temos, o modelo psicológico. Dentro do modelo psicológico, nós temos incontáveis teorias, psicanálise, TCC, teoria comportamental, psicologia histórico-cultural, psicologia social, de um jeito ou de outro, todas elas buscam explicar o adoecimento mental. É importante ressaltar que esses modelos, eles coexistem, né? Ainda existem, por exemplo, muitas pessoas que acreditam no modelo sobrenatural quando dizem, por exemplo, que a depressão é falta de Deus, é, a pessoa está naquele estado porque ela não tem uma vida espiritual. Não estou aqui falando nada contra religiões, nós da área da psicologia respeitamos todas, mas o fato é que para algumas coisas a gente entende que o conhecimento científico é mais útil para tratar algumas coisas. É, Também de forma interessante, existem pessoas que aderem tanto ao modelo biológico, psicológico, mas também ao modelo sobrenatural, mesmo que não tenham muita consciência do que estão fazendo. Quando a gente fala de psicopatologia, a gente fala de alguns fenômenos humanos especiais. Esses fenômenos humanos especiais são vivências, estados mentais, desculpa, padrões comportamentais que, de um lado, têm uma espécie de especificidade psicológica. Esses fenômenos especiais ocorrem só no estado de transtorno mental, mas, por outro lado, esses fenômenos especiais também têm uma conexão com a psicologia do normal, termo que o autor utiliza aqui. Eles são eles por si próprios, mas também têm conexões com experiências normais. Isso aqui é bastante interessante porque diferenciar o que é normal ou não, como eu já mencionei, nem sempre é uma tarefa difícil. Um exemplo mais prático aqui. Vamos pensar em uma pessoa que está muito feliz, está 2, 3 dias muito eufórica porque conseguiu, alcançar o emprego que queria, ganhou alguma coisa muito especial, algo assim. Isso pode se confundir, por exemplo, com um estado de hipomania na bipolaridade. Outro exemplo, depressão, que é um estado anormal de uma tristeza profunda, que pode ser uma experiência humana normal. Nota, então, que esses estados humanos especiais fazem parte de transtornos mentais, mas têm uma certa semelhança com fenômenos psicológicos comuns. A psicopatologia, ela tem tanto raízes médicas, eu já mencionei alguns exemplos, né? O Esquirol e outros autores que ajudaram, de certa forma, a produzir a psicopatologia e diferenciar diferentes transtornos mentais, e não achar que todos os transtornos mentais são uma coisa só. A partir disso, tratamentos, descrições ficaram e são cada vez mais sofisticadas. Além dessas raízes médicas, nós também temos na psicopatologia tradições humanísticas. Aqui a gente pode falar de sociologia, antropologia, psicanálise, literatura, né, artes de modo geral. E essas tradições humanísticas defendem, por exemplo, que nós só conhecemos algumas dimensões da vida humana por causa dos transtornos mentais. Não menos importante até agora, gente, são os limites da psicopatologia. O Jaspers, ele defende o quê?
Quando uma pessoa que está lidando com transtornos mentais avalia uma pessoa, ela tem que avaliar essa pessoa como um todo e não só a partir do transtorno mental. Então, o psicopatólogo, ele avalia a pessoa como um todo e nunca reduz a pessoa aos sintomas de psicopatologia que ela tem. Nunca reduz a pessoa ao seu transtorno mental. Como eu ressaltei, isso é essencial na postura que você tem diante das pessoas que estão mentalmente adoecidas. Então, você tem que cuidar, inclusive, com a linguagem. Quando você tem uma pessoa, digamos, com bipolaridade, você não deve falar ela é bipolar. Não. Ela está ou ela tem transtorno bipolar, mas ela é muito mais do que o transtorno que ela tem. Então, na própria linguagem, a gente tem que ter um cuidado, e eu particularmente acho que isso vai internalizando uma postura mais ética, à medida que a gente vai trabalhando com pessoas em sofrimento mental. Também, quando falamos de transtornos mentais, temos de dividir aqui entre forma e conteúdo dos sintomas. A forma seria uma estrutura básica, porque ela é basicamente do mesmo jeito para diferentes pessoas com determinado transtorno mental. Então, a alucinação é sempre com a mesma estrutura, delírio, obsessão. Vamos pensar aqui na alucinação. Você tem uma percepção de algo que de fato que não está acontecendo de fato. Se uma pessoa alucina e eu também alucino, sempre existe essa característica de uma percepção de algo que não está acontecendo. Agora, o conteúdo da alucinação, do delírio, da obsessão ou qualquer outro fenômeno, o conteúdo é muito pessoal, é muito individual. Se a gente pensar, por exemplo, no delírio, ele pode ser de culpa, de perseguição, de religião e assim por diante. O que é importante aqui desse slide é que uma pessoa que está estudando psicopatologia, ela tem que saber tanto avaliar a forma, mas, obviamente, ser muito boa em avaliar o conteúdo. A gente pode aqui dizer que a forma seria um estudo mais nomotético, o conteúdo um estudo mais ideográfico. Existem diferentes campos na área de psicopatologia. Isso não é uma fraqueza teórica, digamos assim, mas uma força. A gente pode falar de uma psicopatologia mais histórico-cultural, médica, psicanalítica, cognitivo-comportamental, pragmática e por aí vai. Só que aqui esse autor ele divide em duas categorias, aqueles campos mais explicativos e os descritivos. A psicopatologia mais explicativa, ela está preocupada com a gênese, né? De onde surge o sofrimento mental, o adoecimento, o transtorno mental. Isso envolve estudos de neurobiologia, sociologia, psicologia e outras áreas do conhecimento. Numa outra categoria, nós temos os campos de psicopatologia mais descritivos. Nessa categoria, as pessoas não estão tão preocupadas na gênese, mas sim em caracterizar e categorizar os transtornos mentais. O que é um transtorno mental específico? Quais são as características dele? Como podemos diferenciar ele de outro? Aqui não há uma grande preocupação com as causas, mas sim com a descrição. É a base, por exemplo, dos manuais diagnósticos DSM, CID-10 e outros, menos conhecidos. É, de certa forma, para muitos autores, eu concordo com isso, a gente temos que ser bons não só nos campos explicativos, mas também nos descritivos. Agora, gente, eu quero começar a conversar com vocês sobre um ponto que eu já alertei antes, que é a questão da normalidade. O que é normal e o que não é. Veja só esse trechinho aqui. O debate sobre normalidade em psicopatologia é um debate vivo, intenso,
interessado, vejamos aqui, repleto de valores que as pessoas podem ter consciência ou não, com conotações políticas e filosóficas explícitas ou não. Ou seja, as pessoas podem manifestar explicitamente uma determinada posição política, filosófica, seus valores, ou podem definir o que é normal ou não, não necessariamente com base na ciência, mas com base em seus valores. Para quem é da área da psicologia, é só vocês pensarem o que acontece numa sala de aula, as discussões teóricas, as brigas entre teorias. Pensem, por exemplo, além disso, numa pessoa que decide para onde vai os recursos financeiros na área da saúde. Como que ele vai definir, né? Quais são os critérios que ele utiliza para saber o que é normal ou não? Será que não existem questões políticas por trás disso? Vejam só o quanto isso é complicado. O diagnóstico, ou a falta dele, ou a imprecisão dele, pode afetar e muito a vida das pessoas. A falta de um diagnóstico pode levar a um tratamento que não pode levar a um não tratamento. Não tem diagnóstico, não tem tratamento correto. Tratamentos inadequados podem rotular as pessoas, estigmatizar as pessoas, de modo que elas podem sofrer a vida inteira eh, com um diagnóstico impreciso, apressado, né? E normalmente porque as pessoas que fazem o diagnóstico, por algum motivo, entre outros, não têm essa questão da normalidade bem definida na sua cabeça, né? Há menos controvérsia na definição do normal ou não em casos muito graves, né? Um exemplo típico aqui um caso de esquizofrenia, o qual a pessoa está apresentando muitos delírios, muitas alucinações, é, sintomas negativos muito graves. Nitidamente, essa pessoa está sofrendo. Numa situação dessa, é muito difícil alguém dizer que um transtorno mental não existe. Mas em outros casos, a questão pode ficar mais delicada. E isso envolve bastante estudo para diferenciar uma coisa da outra. Algumas pessoas defendem que fobia social não existe, que o que existe é timidez. Outras pessoas acreditam que o que explica o TOD, transtorno opositor desafiador, é a birra, falta de limites, que não existe transtorno opositor desafiador ou o contrário, tanto faz a sigla. Então, vejam, para algumas coisas é muito fácil identificar, outras nem tanto. E aí, ressaltamos o conceito do que é normal ou não. Possíveis desdobramentos na definição do que é normalidade. Na psiquiatria e na psicologia forense, jurídica, você literalmente, né, profissionais dessa área podem contribuir para que uma pessoa possa é, ser presa ou solta de forma justa ou injusta, possa ser condenada ou não. Ela pode responder pelos seus atos ou não. Depende aqui do que você considera normal ou não. Ela também tem desdobramentos no planejamento de saúde mental, políticas públicas, orientação e capacitação profissional. Será que um indivíduo aqui com determinada característica ele pode ocupar determinado cargo numa empresa? Ele pode ocupar uma determinada profissão? Também envolve aqui o que é normal ou não. E na prática clínica, obviamente, a sua definição de normal ou não vai definir as suas práticas, né? Se você acredita que, por exemplo, TDAH não existe, você vai agir com o teu paciente de um jeito. Se você acreditar que ele existe e que o diagnóstico bem feito vai ajudar ele, com certeza a tua postura vai ser outra. Existem diferentes critérios de normalidade, eu coloquei alguns deles aqui, mas o autor da Galarrando coloca outros. Coloquei só três para não estender muito a aula. Ele vai colocar aqui, ó. Um dos critérios seria que a normalidade é a ausência de doença, mas ele critica esse critério porque ele vai dizer assim, bom, eles estão explicando o que é normal pela ausência de alguma coisa, que seria
a doença. Então, vocês dizer que ser normal é quando você não está doente, você não está explicando exatamente o que é normalidade. Você está só dizendo o que não é. É doença, né? Normalidade como bem-estar. Aqui o autor, ele vai criticar, questionar, digamos assim, o critério de bem-estar da Organização Mundial da Saúde, que é um critério bastante antigo, lá da década de 1940. É, bem-estar é o completo estar físico, social, psicológico, financeiro e por aí vai. Bom, se a gente considerar esse critério de normalidade, dificilmente uma pessoa no mundo estaria com bem-estar, né? Porque é quase que utópico a gente estar bem o tempo todo em diferentes áreas da vida. Um outro conceito aqui seria a normalidade subjetiva. O autor vai falar o seguinte, para algumas pessoas, né? A normalidade é quando a pessoa mesma ela acha que está bem, que ela está saudável. A crítica aqui é a seguinte: algumas pessoas com determinados, e não todos, mas com determinados transtornos mentais, podem se sentir muito bem e não perceberem o quanto esse comportamento está, digamos assim, causando, sofrimento ou que vai causar sofrimento quando o surto acabar. Portanto, de modo geral, pode-se concluir que os critérios de normalidade e de doença em psicopatologia variam consideravelmente e também de acordo com as opções filosóficas do profissional e da instituição. Pode-se utilizar a associação de vários critérios de normalidade. De toda forma, essa é uma área da psicologia que exige postura crítica e reflexiva dos profissionais. Complementando essa parte do que é normal ou não, gente, eu trouxe aqui uma espécie de analogia desse autor, Alice Francis, e ele questiona, né, os transtornos mentais são doenças, mitos ou outras coisas. E ele vai falar aqui dos três árbitros, né? Esses árbitros seriam pessoas que falam, que diagnosticam, que estudam transtornos mentais. Então, ele vai diferenciar aqui. O árbitro um são aquelas pessoas que dizem assim, ó, existem faltas e eu as marco conforme essas faltas são. O que que isso quer dizer? Essas pessoas acreditam que existem transtornos mentais, cada transtorno mental tem uma espécie de essência e eu só preciso identificar essa essência para marcar, para diagnosticar. O árbitro 3 ele vai dizer totalmente o contrário. Não existem faltas até eu marcá-las. Ou seja, não existem transtornos mentais, a não ser que, por exemplo, eu invente da minha cabeça um transtorno mental, coloque no DSM, e a partir do momento que eu coloco lá, eu posso diagnosticar as pessoas. É uma posição, digamos assim, um pouco extremista, né? Tanto a um quanto a 3. Segundo o autor, uma postura aparentemente melhor é o árbitro 2. Existem faltas e eu as marco conforme vejo. Existem sim transtornos mentais, alguns são muito clássicos, muito bem descritos, só que eles não são entidades que têm, digamos assim, uma essência. É muito difícil você entender um transtorno mental ou transtornos mentais, achando que eles são uma coisa muito separadas umas das outras, como uma essência mesmo. Não. Eu tenho teorias, eu tenho alguns marcadores para identificar esses transtornos mentais, mas eu tenho que ter a consciência de que essas teorias, marcadores, são falhas, não são perfeitas. Elas, de forma pragmática, até me ajudam, nesse momento histórico, a lidar, ajudar as pessoas em sofrimento mental. Mas, de modo algum, eu devo acreditar que eu vou alcançar uma espécie de essência como o árbitro um. E por outro lado, eu também não posso ter, digamos assim, a irresponsabilidade do árbitro 3
de acreditar que não existe transtorno mental nenhum. Óbvio que existem exageros, muitos transtornos mentais, supostos transtornos mentais que não existem de fato, né? São modismos. Alguns até já foram retirados do DSM, e talvez a gente até tenha transtornos ali que na verdade não são transtornos, mas é inegável que alguns transtornos mentais já estão aí presentes na humanidade há muito tempo. Para finalizar, gente, eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar o meu novo livro, Epiteto e Psicoterapia, o que podemos e o que não podemos controlar. Eu lancei esse livro de forma autônoma no Clube de Autores. Quero convidar vocês a conhecer o livro, entrar lá no site, ler a sinopse. Se vocês gostarem, espero que vocês adquiram. É um livro que eu escrevi particularmente para acadêmicos e profissionais de psicologia e também para pacientes de psicoterapia, porque uma das ideias que eu tive é que ele funcione como uma espécie de complemento ao trabalho psicoterapêutico. Eu já tenho disponibilizado para muitas pessoas e os resultados são bem satisfatórios. Ok, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque em breve eu já vou começar a colocar as próximas aulas. Aqui estão as referências da minha aula e eu espero te ver num próximo momento. Até mais.